A minha terceira dica é a seguinte: busque se informar em mídias progressistas confiáveis, mídias de esquerda, mídias progressistas confiáveis e, com isso, fazer um diagnóstico realista e não ingênuo da conjuntura política atual, tá? Então, assim, aquele tipo de otimismo ingênuo que acha que vai resolver tudo com um pensamento positivo, né? Mentalizando positivamente que tudo vai dar certo, ou tentando amenizar a gravidade da situação política do momento. Aquele tipo de posição que tenta amenizar os erros da própria esquerda, tá? Porque a esquerda também comete erros. Então, assim, tentar amenizar o quadro da conjuntura política que nós estamos vivendo não vai resolver o problema, tá? Ao mesmo tempo em que eu digo que a gente não deve se desesperar, tá? Ficar angustiado, a gente precisa tentar se centrar em nós mesmos, porém, isso não deve excluir o fato de que a gente deve fazer uma análise realista da situação, tá? A política não é um espaço de ingenuidade, não dá certo ser ingênuo dentro da atuação política, tá, gente? Então, assim, análises muito rasas, que às vezes são feitas inclusive dentro do campo ideológico da esquerda, isso atrapalha muito. Às vezes, algumas mídias de esquerda, elas batem em cima de pautas superficiais ou de análises muito rasas. E isso faz com que a gente perca eficiência de atuação política. Em tempos de redes sociais, né, em tempos de internet, nós temos acesso a muitas informações. Vem informação de todos os lugares. Vem informações mais rasas, mais superficiais, vem análises mais profundas e vem uma quantidade muito grande de informação que às vezes deixa a gente confuso. Mas a gente precisa fazer um esforço de estudar as informações, de buscar um embasamento, buscar critérios para saber o que é relevante, o que é importante e o que é só espantalho. Espantalho é aquele tipo de informação que tira o foco do que é realmente importante e desvia o foco para algo que é mais raso, mais superficial e que às vezes a gente fica gastando energia com aquilo, com aquela pauta besteirol, com aquela pauta bomba que objetiva desviar a nossa atenção, enquanto temas mais importantes, mais relevantes, mais estruturais estão sendo negligenciados e setores golpistas e reacionários se aproveitam dessa negligência, enquanto a esquerda está de repente preocupada com pautas que não são tão importantes ou tão relevantes. Pautas que são prioritárias, que são relevantes, pessoal, são pautas, são matérias, são notícias que tratam, por exemplo, do entreguismo dos nossos recursos naturais, o entreguismo do nosso petróleo, o entreguismo de recursos naturais nossos. O entreguismo a preço de banana de empresas nacionais, empresas públicas nacionais. Então, por exemplo, isso é uma pauta importante que tem que ser discutida e quem é produtor de conteúdo dentro da esquerda precisa trazer essa problematização. Outra pauta importante dentro da esquerda são as notícias que tratam de ataques a direitos dos trabalhadores. Tanto trabalhadores de CLT, quanto trabalhadores públicos concursados e inclusive os trabalhadores terceirizados. Então todos os trabalhadores. Na verdade, todo mundo está dentro do mesmo bojo, tá, gente? Todo mundo está sendo prejudicado. Então matérias que tratam dessas pautas são muito importantes. Fiquem atentos também a matérias e pautas que tratam de ataques a direitos sociais, que tratam do desmonte de serviços sociais, pautas que tratam do ataque à educação, à saúde, tá? O desmonte dos serviços públicos de saúde, o SUS no caso, o desmonte dos serviços ligados à educação, às escolas públicas. Então, isso são pautas importantes, elas são prioritárias. Depois dessas pautas, aí eu vou falar que são pautas que também são importantes, mas podem
ter uma abordagem posterior a essas pautas que são mais necessárias, são mais importantes, porque se tratam de pautas ligadas à soberania do país, tá, gente? Se as pautas ligadas à soberania do país, elas capitularem, elas forem atacadas e derrubadas, todas as outras pautas contingentes também fracassam. Tá? Então, uma pauta que pode ser tratada depois são as pautas identitárias, ligadas a mulheres, LGBTs, negros, tá? Então, todas essas pautas que envolvem grupos vulneráveis, pessoas com deficiência, usuários de álcool e drogas, tá? Então, assim, a população carcerária, tá? Isso aí tudo são pautas ligadas a comunidades mais pobres ou populações mais vulneráveis, envolvem também pautas identitárias. Então essas pautas, elas têm uma importância, tá? Mas elas dependem do sucesso das pautas ligadas à soberania do país, porque se o país perde a soberania, não serão essas pautas que também serão bem-sucedidas. Isso é importantíssimo. Pautas de menor importância, que aí eu vou colocar num terceiro bloco de menor importância, na minha visão, no meu entendimento, são pautas ligadas às tretinhas da família Bolsonaro, né? As falas absurdas da ministra de Direitos Humanos, a tal da Damares, né? Que viu Jesus subindo uma goiabeira. Então, assim, não que essas pautas não tenham que ser tratadas, mas eu percebo que, pelo menos em redes sociais, eu mesmo recebo muita notificação de produtores de conteúdo falando muito sobre isso, que o Bolsonaro fez flexão para os militares, né? Parecia um jumento lá fazendo flexões para os militares, mas enfim. Ou então, eu acabo recebendo muita notificação de alguma coisa muito idiota que que o Fernando Holliday falou, como por exemplo que a Ku Klux Klan é de esquerda, ou que o filho do Bolsonaro reclamou que o Brasil nunca mais vai voltar a ser um país socialista, que é uma outra coisa idiota, porque o Brasil nunca foi socialista, tá? Então, a família do Bolsonaro e os aliados do Bolsonaro, né, os ministros do Bolsonaro, tendem a falar coisas imbecis e idiotas. E essas pautas, elas são pautas de espantalho, tá? Uma pauta de espantalho é uma pauta que desvia a atenção de todo mundo para ficar debatendo e se pegando em cima dessas falas idiotas, enquanto as pautas mais importantes ligadas à soberania do país e mesmo as pautas ligadas a grupos vulneráveis ou ligadas a questões identitárias, essas pautas são mais esquecidas. As pautas identitárias até tem bastante gente falando sobre isso, mas as pautas ligadas à soberania do país, à entrega de recursos do país, os ataques a direitos trabalhistas, essas pautas vão perdendo espaço e o que ganha espaço são essas pautas de espantalho, tá? E é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não estou dizendo que não se tenha que tratar desses assuntos todos, mas a gente tem que entender que há uma hierarquia de importância, de urgência, de atenção e de abordagem. Não é salutar, não é providente a esquerda tá lá se debatendo porque a Damares falou que viu Jesus numa goiabeira, enquanto de repente uma empresa nacional importante está sendo vendida a preço de banana e a população nem sequer está olhando para isso, não está problematizando isso, está problematizando a fala da Damares do Jesus que está em cima da goiabeira. Vocês estão me entendendo? Né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Daí então a importância de você se informar bem, de uma maneira fundamentada, na minha opinião, em mídias progressistas que inclusive sejam confiáveis, que façam uma análise mais profunda da realidade, que não se contentam em fazer análises rasas, problematizar coisas que são banais ou fúteis, tá? E tem que ser uma mídia progressista confiável, que não faça fake news, porque embora a maioria das notícias falsas, das fake news, apareçam mais nas mídias de direita, tem mídia de esquerda que também faz fake news. Então tem que ter aí uma seleção, tá? Um cuidado de selecionar boas mídias que façam uma análise crítica, realmente crítica, profunda da realidade.
recomendo que vocês não se baseiem em apenas uma ou duas mídias progressistas de esquerda, tá? Eu acho que é legal ter um conjunto de mídias para você ter bastante opção, para você se informar bem. Algumas mídias que eu me informo, que eu vou passar aqui para vocês, tá? Por exemplo, eu penso que o canal do PCO, que é o canal do Partido da Causa Operária, ele se autodenomina, o nome do canal dele, se eu não me engano, é Causa Operária TV. Vocês vão achar no YouTube, mas eu vou deixar uma listinha de mídias progressistas na parte de baixo do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Mas eu recomendo, por exemplo, esse canal, o Causa Operária TV, que é do Partido da Causa Operária. Normalmente o comentarista é o Rui Costa Pimenta e ele faz análises muito profundas da conjuntura política atual. Inclusive dentro da própria esquerda, ele é um autor criticado, tá? Porque assim, principalmente alguns analistas que fazem análises mais rasas, mais superficiais, não gostam das análises do Rui Costa Pimenta. Mas ele entra a fundo na análise, tá? Ele não tem papas na língua. O que ele acha que ele tem que falar, ele fala mesmo, doa quem doer. É uma análise que eu gosto, tá? Que eu recomendo. Mas eu recomendo também, por exemplo, o canal TVT, que tem uma linguagem muito agradável e não fica na superficialidade. Tem uma análise bastante interessante. Gosto muito do canal do Leonardo Stoppa, tá? E quando eu aponto esses canais, isso não quer dizer que eu concorde com tudo que os analistas políticos falam, tá, gente? A gente não precisa concordar com tudo que falam, não. Mas é interessante ver diferentes mídias, diferentes comentadores, que aí você vai balanceando, filtrando o que você acha interessante, o que você não acha interessante, e vai formando sua própria síntese pessoal de análise. O Leonardo Stoppa, eu gosto muito das análises dele. Discordo de uma coisa ou outra, mas no geral as análises dele são muito inteligentes, são muito interessantes. Recomendo o canal do Leonardo Stoppa. Outro canal que inclusive é um canal que eu tenho bastante vínculo, tenho bastante amizade com a apresentadora, já fui no canal dela, ela já veio no meu canal, provavelmente a gente vai gravar mais vídeos juntos ainda, se for possível, se nós tivermos oportunidade, é o canal da Mariana Mota, o canal Púrpura, tá? E o canal Púrpura tem desde vídeos mais básicos sobre conjuntura política, vídeos com uma análise um pouco mais profunda, outros vídeos mais críticos ainda, né? Atualmente a Mariana Mota do canal Púrpura, ela faz alguns vídeos de cobertura jornalística, né? Ela vai no local, em foco, ela pega e faz uma cobertura de algum evento importante que esteja acontecendo. Então é um canal bastante interessante, bastante acessível de informação, o canal Púrpura. Dentro dessa linha eu recomendo também o canal chamado O Mundo Segundo Ana Roxo, que é desenvolvido por duas professoras, muito interessante esse canal. Recomendo também o canal Jogo de Damas, da jornalista Niobe Cunha. A Niobe Cunha, inclusive, ela cedeu uma entrevista para mim, que logo vai estar publicada aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Eu já gravei essa entrevista com a Niobe Cunha, tá? Ela é do canal Jogo de Damas. E ela foi entrevistada e vai estar presente aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Ela vai falar sobre mídias progressistas, conservadoras e sobre fake news. Então, o canal Jogo de Damas é muito interessante porque é um canal de entrevistas com várias figuras importantes da esquerda. É um canal claramente progressista, é também um canal humanista. E esses três canais que eu citei, o canal Púrpura, O Mundo Segundo Ana Roxo e o Jogo de Damas, também trata de temas feministas. Então, muito interessante. Em vídeos futuros eu vou indicar outros canais para vocês, mas eu estou deixando uma lista extensa na parte de baixo do vídeo, tá? Na descrição. Aproveitem, se informem nas mídias progressistas de esquerda. Agora, apesar de eu falar isso, tá, gente? Eu também acho interessante olhar as mídias de direita também, tá? Até para a gente entender qual é a versão dos fatos que eles apontam. É claro que o foco maior são as mídias de esquerda progressistas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver que me informar, num único dia eu visito umas 4, 5, 6 páginas de mídias de esquerda, que são as minhas preferidas, eu citei muitas agora. Mas
eu visito pelo menos uma ou duas mídias de direita para ver a versão dos fatos, a linha de discurso, a linha de narrativa que eles também oferecem. Entre essas mídias, assim, que para mim todas são muito ruins, quero deixar bem marcado isso, mídia de direita conservadora, mídia de extrema direita, para mim é um lixo, não presta para nada, tá? Assim, não presta. Eu só assisto para saber qual é a linha de discurso, a linha de versão que eles trazem, porque até se eu quiser produzir um conteúdo contestatório e crítico, eu preciso saber primeiro o que é que eles estão falando. Então, dentro dessa linha, eu coloco a Rede Globo, tá? Que é uma mídia golpista, na minha opinião. Também coloco aqui a Rádio Jovem Pan, que é uma mídia muito golpista aqui no estado de São Paulo. Outras mídias que eu acabo vendo também de vez em quando, porque assim, como essas mídias são muito ruins na minha opinião, eu também não aguento ficar assistindo muito, tá, gente? Eu assisto um pouquinho só para saber qual é a linha de raciocínio que eles estão desenvolvendo, mas eu não aguento assistir muito, por pouquinho tempo. Mas de vez em quando eu vejo o que o pessoal do MBL tá falando, de vez em quando eu vejo o que o pessoal do Olavo de Carvalho tá falando. Às vezes eu vejo alguma coisa da Band News e da Record também, tá? Mas assim, eu não aguento ver muito tempo, tá, gente? Assim, é pouquinho, só para eu saber qual é a linha que eles estão seguindo. Dá para fazer isso no YouTube, em alguns vídeos, né? Enfim, o que der para aguentar. Mas a prioridade principal são as mídias progressistas de esquerda, ok? Então, tudo isso que eu falei se encaixa nessa dica de você se informar bem. Isso é muito importante. No momento em que nós estamos vivendo, você se informar bem é essencial. Eu espero que vocês tenham entendido isso. É essencial. Agora eu vou para a quarta dica que eu considero importante. Mas fazendo uma revisão, a primeira dica é não se desespere. A segunda dica é se autopreserve, se cuide, invista um pouco em você mesmo. Terceira dica, se informe em boas mídias progressistas de esquerda que sejam confiáveis e façam análises mais profundas da realidade, que não fiquem no superficial, naquela coisa rasa. Lembrando que as mídias de direita são mais rasas ainda, elas conseguem ainda ser mais rasas. A minha quarta dica, o meu quarto aconselhamento para 2019 é no sentido de você dar importância para a política local da sua região, né? As micropolíticas locais, elas são muito importantes nesse momento. Por exemplo, eu moro numa cidade do interior, que é Arujá. Então, eu procuro criar um vínculo importante com os coletivos locais, tá? Que aí, no caso, eu moro em Arujá, sou vizinho de Guarulhos, aqui em São Paulo, e vizinho de Santa Isabel, e também de Itaquá. Então, assim, eu procuro me avizinhar ou me aproximar dos coletivos de esquerda, ou dos coletivos progressistas mais próximos, para participar de algumas reuniões, para participar de algumas atividades em conjunto. Ainda aqui em Arujá, por exemplo, eu tenho um vínculo forte com um dos vereadores que inclusive deu uma entrevista para mim aqui no canal. É interessante vocês procurarem um vereador da região local aí de vocês, tá? O vereador, ele é um tipo de político que a função dele é estar próximo do público, é estar próximo do povo. Então, se você tem um conhecimento de um vereador progressista aí na sua cidade, aí na sua região, se você ainda não se aproximou desse vereador, faça isso, vá atrás desse vereador. E não rejeitem, tá, gente? Não rejeitem a política partidária. A política partidária, ela é importante. Então, o que eu estou falando para vocês aqui? Que é importante a micropolítica local. É importante vocês se aproximarem de algum coletivo, um coletivo de pessoas que tem uma ideologia, que tem um direcionamento político. Esse coletivo pode ser um partido político, como pode não ser um partido. É um grupo político de ativistas, de militantes, mas que não são de nenhum partido, eles são apartidários. Mas não rejeitem também, de repente, a possibilidade de participar de um coletivo que seja partidário. Né? Eu, por exemplo, tenho muita simpatia pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB.
O PDT e o PSB, em alguns lugares, talvez eles funcionem como bons partidos progressistas de esquerda, tá? Aí, esse assunto ele é um pouco mais complexo, tá? Daria até para eu fazer um vídeo específico só para isso. Então, o que se tem que entender? Que às vezes um coletivo, partidário ou não, funciona de uma determinada maneira num certo município do Brasil, como pode funcionar de uma outra maneira em outro município. Tá? Então, de repente, o PSOL funciona de uma maneira no interior de São Paulo, funciona de outra maneira no interior do Rio, funciona de outra maneira em algum município do interior da Bahia. Tá? Então, existem essas questões regionais. Mas sempre existe uma identidade ideológica e muitas vezes uma identidade nacional que une todos esses coletivos. Mas o que eu estou indicando aqui para vocês é que é muito vantajoso você participar de um coletivo, porque aí você pode exercer uma militância, um ativismo mais presencial. Isso também derruba o isolamento, tá? Então, se a pessoa se sente um pouco isolada nesse momento político crítico que nós estamos vivendo, né, você pode romper essa barreira do isolamento se vinculando a algum coletivo. Um coletivo que tenha ações políticas e ativistas ou militantes concretas, presenciais. Às vezes essa atividade militante pode ser a participação num congresso, podem ser reuniões de debates, tá? E se houver alguma ligação com algum vereador local progressista a esse coletivo, ações políticas, ações de políticas públicas podem ser implementadas. Eu mesmo já tive essa experiência aqui em Arujá, tá? O coletivo do qual eu faço parte, junto com o vereador, já fez, por exemplo, uma lei favorável, por exemplo, às mulheres grávidas aqui na região. E já realizamos também alguns congressos, algumas atividades, muitas reuniões. Então, é muito interessante, tá? Eu estou me dando como exemplo porque eu sou engajado tanto na militância virtual na internet, quanto na militância presencial com esse coletivo aqui na região próximo a onde eu moro. Eu quero passar para vocês a ideia de que tanto a militância presencial com algum coletivo progressista e de esquerda, tá? Então, a militância presencial, ela é vantajosa, assim como a militância virtual também é importante, também é vantajosa. A militância virtual, normalmente, tá? Através de redes sociais, Facebook, Twitter, através do próprio YouTube, a militância virtual tem a função de fazer circular a informação. Né? Eu mesmo sou um produtor de conteúdo, um produtor de informação, tanto informação em vídeo, como agora estou fazendo no YouTube, como eu produzo informação em texto nas redes sociais, na internet, em blogs, por aí vai. Então é importante a militância virtual para circular a informação, mas a ação presencial e concreta também ela é importante. E ela pode ser feita a princípio na micropolítica local da região onde você mora. Para quem mora em cidades metropolitanas, centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, né, é até mais fácil, tá? Porque vocês podem contactar vereadores que tem uma gama muito grande de seguidores e que conseguem mobilizar movimentos relevantes, tá? Então tudo isso é importante. O único cuidado é que essa micropolítica local em municípios ou em cidades pequenas, né, ela não pode perder o vínculo também com as ações coletivas em regiões maiores. Tá? Então, por exemplo, se eu faço uma militância de um grupo numa cidade do interior, isso é importante, mas é interessante ter conexões com coletivos do Estado ou até mesmo com coletivos que têm uma ação mais nacional, mais federal. Isso se torna muito importante principalmente quem participa de coletivos partidários. E vou enfatizar de novo, vou fortalecer, não criem barreiras para participar de coletivos partidários, porque a bem da verdade nós precisamos eleger mais políticos progressistas de esquerda. Nós precisamos de mais vereadores, deputados,
senadores, prefeitos, governadores e de um presidente progressista de esquerda. Então, assim, se filiar a partidos de esquerda progressistas, isso é vantajoso, tá? Eu recomendo muito isso, porque nós estamos precisando disso. Isso é um fortalecimento. É claro que, assim, na minha opinião pessoal, eu vou recomendar partidos como o PT, PCdoB, PSOL, mas até mesmo o PDT ou o PSB, que se dizem partidos de esquerda, dependendo da regionalidade, podem ter uma ação interessante. E é claro que também existem coletivos que se dizem de esquerda, mas não são, tá, gente? Assim, ou são coletivos que são de esquerda, mas acabam metendo os pés pelas mãos, alguns grupos acabam se corrompendo. O fato da pessoa ser de esquerda não quer dizer que ela seja incorruptível, ou que ela não acabe se equivocando em algumas condutas. Então, selecione bem os coletivos que você vai participar. Mas também não espere perfeição, porque qualquer coletivo é feito por seres humanos que são limitados, né? Que são falíveis. Então, não espere perfeição em nenhum coletivo, que isso não existe. Daí vem o meu próximo conselho, eu acho que é o 5º conselho, não tenho certeza, mas eu tô com um roteirinho, tô seguindo o roteirinho que eu fiz, mas de repente, não sei se eu me perdi, né? Mas se eu estiver seguindo certo, esse aqui é o 5º conselho.